Na última reportagem da série, o Jornal da Gazeta relembra os suspiros finais do gigante vermelho. Em caráter de urgência, Mikhail Gorbachev promove grandes reformas no país. O sistema socialista não resiste e desmorona, mas a transição ao capitalismo é dolorosa. A estagnação econômica dos anos 70 se transformou em crise aguda na década de 80. A indústria perdeu competitividade em todas as áreas. Em 1985, chega ao poder Mikhail Gorbachev, aos 54 anos de idade. A abertura promovida pela Glasnost e as reformas propostas pela Perestroika se tornam muito populares. A Perestroika constituiu um processo conjunto de reforma econômica, reforma política e abertura democrática. Foi uma tentativa de corrigir os problemas do sistema sem derrubá-lo. A professora Lenina Pomeranz, da Universidade de São Paulo, explica que a intenção de Gorbachev era acabar com o monopólio do Partido Comunista Soviético nos planos social, econômico e político. Se criou um Congresso de Deputados funcionante, que era diferente daquele que aprovava tudo anteriormente. Era um parlamento que funcionava segundo regras, com eleições, etc. No exterior, o líder soviético era saudado pela abertura democrática que estava promovendo. Em 1988, Gorbachev anunciou que os governos dos países do leste europeu voltavam a ter autonomia para resolver assuntos internos. Revoluções eclodiram por toda a região. Em novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim. Se por um lado as reformas políticas eram festejadas dentro e fora da União Soviética, a economia do gigante vermelho não respondia aos estímulos de aceleração. A democratização reduziu o poder do Partido Comunista e do governo de Moscou. Movimentos nacionalistas e anti-Rússia surgiram em muitas das repúblicas soviéticas. O fim se aproximava. Em junho de 1991, Boris Yeltsin é eleito presidente da República Socialista Soviética da Rússia, na primeira eleição democrática do país, com 57% dos votos. Integrantes da linha dura do regime comunista ainda tentam um golpe em agosto. Se fracassou como golpe, feriu de morte seu adversário. Gorbachev ficou transformado em uma figura decorativa. Entre agosto e setembro de 1991, 11 das 15 repúblicas soviéticas, entre elas a Letônia, declaram independência. Não dá para descrever a emoção que o povo sentiu quando se conseguiu a independência. Boris Yeltsin suspende as atividades do Partido Comunista. Mikhail Gorbachev renuncia em 25 de dezembro de 1991. No dia seguinte, termina oficialmente a maior experiência socialista da história. A brusca mudança provocou desequilíbrio econômico em todas as ex-repúblicas soviéticas. Na Rússia, houve uma queda de 50% do produto. É como se aqui no Brasil você perdesse metade do que o país produz por ano. A era Yeltsin também foi marcada por insatisfação popular e crises políticas. A economia em frangalhos e a hiperinflação arruinaram as finanças da população russa. A equipe econômica resolveu aplicar a chamada terapia de choque, seguindo as recomendações do FMI. Era a situação perfeita para que se desenvolvesse em condições, por exemplo, de escassez dos produtos de primeira necessidade. A rapidez com que teve de ser feito o processo de privatizações permitiu que, em alguns casos, os oligarcas e a própria máfia russa comprassem valiosas empresas estatais. Esse dinheiro que tinha sido produto da acumulação prévia foi para a privatização, certo? E compraram grandes companhias, etc., criando um caos econômico e uma desigualdade econômica brutal. Aí surgiram os Berezovsky, do Corinthians, da MSI. Em dezembro de 1999, Yeltsin renuncia e deixa a presidência nas mãos do então primeiro-ministro Vladimir Putin. Quando Putin assume, no primeiro período dele, ele trata de botar ordem na casa, porque ele herdou caos. A primeira coisa que ele fez foi um acordo com esses oligarcas para eles não se meterem em política. Vladimir Putin eleva a Rússia novamente à condição de protagonista no cenário internacional. A professora Lenina Pomeranz diz que ele recuperou a autoestima do povo russo.
Isso explica a alta popularidade do presidente, que tem apoio de mais de 80% da população. Putin foi eleito pela revista americana Time a personalidade do ano de 2007. O petróleo e o gás forneceram um bocado dos recursos necessários, ele melhorou os salários multiplicaram muito, as pensões multiplicaram em termos reais muito. Daqui a 2 meses, os russos irão às urnas escolher o novo presidente. A Constituição impede que Vladimir Putin seja reeleito para um 3º mandato. No entanto, uma manobra política possibilitaria fazer dele o novo primeiro-ministro. Assim, Putin ainda manteria boa parte do poder no país, que é o principal herdeiro da extinta União Soviética. Não deixa de ser uma ironia que seu estilo autoritário, implacável com os adversários e pouco preocupado com as liberdades individuais, lembre o estilo de Stalin. Nos 2 casos, os valores democráticos não estão no topo das prioridades. Nessa nova Rússia, a classe média que se formou ao longo de 16 anos de economia de mercado tem um padrão de vida satisfatório. Já os novos ricos estão construindo verdadeiros palácios nos arredores das grandes cidades. Vivem como czares. Mas, para muitos, a vida ficou bem mais difícil. Gente que se recorda saudosa dos tempos do comunismo. A Rússia de hoje é mesmo muito diferente da nação fundada pelos bolcheviques há 85 anos.